Olá, pessoal. Sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e venho um instantinho só e venho apresentar um trabalho aqui muito importante e mostrar que existe uma relação muito forte, integral entre a inflação e o lucro. Inflação é um dos assuntos de economia que os economistas não estão adequadamente formados na sua formação, não têm um conhecimento aprofundado de contabilidade e da teoria da partida dobrada, que facilitaria tremendamente mostrar a origem do que é inflação e como funciona. Isso realmente o economista não tem, eles têm grande dificuldade nessa área. Não é só isso aí, não, não é só inflação. Inflação, orçamento fiscal, moeda, tá certo? São coisas assim relacionadas diretamente com contabilidade, eles não têm, porque a contabilidade é muito prática e a teoria é muito, e a economia é muito teórica. Na realidade, a teoria empresta subsídios e muitas ideias para a contabilidade, e a contabilidade mede o que acontece com as teorias econômicas. Isso é o grande problema do economista. Ele não sabe medir, ele não sabe medir o efeito das teorias deles. Ok? Então, vamos ver aqui inflação. As empresas aumentarem seus preços continuamente em busca de maiores margens de lucro, sem que haja uma correspondente aumento nos custos ou na qualidade dos produtos, não dão origem à inflação. É isso aí, tá certo? O senhor Roberto Campos, avô, ele, algum tempo atrás, ele deu uma declaração, e faz muito tempo, dizendo o seguinte, que inflação era uma emissão exagerada da moeda. Porque se fosse aumento de preços, a culpa pela inflação seria dos empresários. Mas sendo um aumento exagerado de emissão exagerada de moedas, a culpa é do governo. Olha, eu achei isso um tanto quanto tendencioso. Você querer, você querer colocar a culpa toda de um lado, quando na realidade a gente vê que não é assim. Eu, por exemplo, percebo aí que mesmo na crise de 2007, 2008, isso foi completamente desmentido, como foi desmentido o problema do nosso amigo, o, o economista de Chicago, né? Milton Friedman, que ele dizia que tudo de inflação era monetário. Na realidade, não é assim. Ele se estragou porque o, na, na crise de 2007, 2008, o governo americano, ou o Banco Central americano, emitiu moeda adoidado, multiplicou por 15 o ativo do Banco Central e jogou moeda, não só o Banco Central, os bancos centrais dos países desenvolvidos, todos fizeram a mesma coisa. Então, houve um excesso de moeda generalizado na economia. E qual foi o resultado? O resultado foram 10 anos de inflação baixa e juros baixos também. Então, não era o problema de emissão que tinha feito que o efeito fosse inflacionário. É preciso entender o seguinte: a emissão de moeda é demandada. O governo está ali. Ele que emite a moeda. Ele recebe a demanda, ou ele próprio gera a sua própria demanda. Quando ele sai para fazer compra, quando ele sai para fazer despesa, ele gera a sua própria demanda de moeda. Mas é aí que deve ser analisado, não é a moeda em si, não é a emissão em si que tem que ser analisada. Porque, na realidade, nós vamos ver, a moeda é tão simplesmente
uma unidade de troca, uma unidade de conta. Não tem nada a ver com a inflação, conforme nós vamos ver daqui a pouco. Tá certo? Então, veja só, se nós. Um pequeno exemplo aqui. Se houvesse, todo mundo vendesse pelo custo, não haveria inflação. Não haveria lucro e não haveria inflação. Todo mundo vendendo pelo custo. Não haveria lucro e, portanto, não haveria inflação. Não tem condição de existir inflação. Só existe inflação se houver lucro. Vamos ao exemplo agora. Eu vou comprar uma banana e uma banana é R$ 1. Comprar uma banana hoje é R$ 1. Aí vou amanhã comprar uma nova banana, chega a dar R$ 2. Contabilmente, eu estou lá registrando que a banana passou a valer R$ 2. Tá certo? E só. Agora, teoricamente, os economistas dizem, olha, houve uma desvalorização da moeda de 50%, porque agora eu preciso de duas moedas para comprar a mesma banana. Isso é só teórico. Não tem nada a ver com a realidade. Vamos analisar a banana e a moeda fiduciária que eu estou falando, depois eu falo da outra. A moeda fiduciária não tem valor intrínseco. A moeda fiduciária, ela vale pela confiança que você tem nela. Tá certo? Então, ela não tem como valorizar e não desvalorizar. O que acontece? Você pode ter uma economia inflacionada e deflacionada. Então, na banana, no caso da banana, já que nós olhamos, vimos que a moeda não tem como ser valorizada ou desvalorizada, vamos analisar a banana. Essa banana que eu comprei ontem, né, me veio outra banana, tá certo? E essa banana. E outra coisa, se fosse uma troca, por exemplo, eu desse o dinheiro e eles me comprassem alguma coisa, eu entregava a minha moeda. E do lado da banana, não. Quando eu compro a banana, eu como a banana, acabou a banana. Eu vou lá comprar, é outra banana. Daí a possibilidade de inflação. Por quê? Porque a banana tem custos, né? Referente a terreno, trabalhadores, inseticidas, fertilizantes, tudo. Areia, terra, adubos, tudo isso constitui o custo de uma banana. A possibilidade que esses custos estejam sendo alterados de hoje para amanhã é muito grande. Por que que a moeda, que não tem nenhuma possibilidade disso, ela é desvalorizada? Não tem sentido. Teoricamente, em economia se diz que a moeda desvalorizou-se ou foi desvalorizada, mas na prática não é. A moeda não tem condição de ser valorizada ou desvalorizada. A mercadoria, sim. A mercadoria que pode ser valorizada e desvalorizada, pode aumentar custos, preços, etc., em função de como ela é constituída. Isso está tão claro como beber água, tão simples como beber um copo d'água. Né? Pois é. E aí, vamos olhar as causas da inflação. Aumento excessivo de demanda, segundo Roberto Campos, esse aumento excessivo de demanda é provocado pelo excesso de emissão de moeda. Não é só isso, não. E outra coisa, mesmo que seja um excesso de moeda emitido pelo governo, isso não isenta totalmente os empresários de culpa da inflação. Por quê? Porque se o governo emite muita moeda, ele está emitindo moeda, o custo é dele de emitir moeda, que é baixíssimo, né? Porque essa moeda fiduciária é baixíssimo, o custo praticamente não existe. Por que que os empresários têm que aumentar o preço? Pelo aumento excessivo da demanda, né? Ora, meus amigos, e aí você está vendo que houve um aumento de moeda,
e aumento no momento que o governo vai comprar, que os agentes do mercado notam que está havendo um excesso, ou excesso ou normalmente a emissão de moeda, ele pode muito bem pensar que se aumentar o preço dele, ele vende. E é isso que acontece. É isso que chama-se inflação. Aumentar o custo de um produto, né, sem nenhuma motivação para isso. Nenhuma melhoria na qualidade. O caso da banana é a mesma coisa. A banana de hoje é igual a de ontem. Não tem nada ali para poder você aumentar o preço. Foi tirada do mesmo cacho. Está compreendendo isso? Está. Está muito bem. O aumento excessivo da demanda se dá, por exemplo, forte expectativa de crescimento econômico. Uma forte expectativa de crescimento econômico gera um aumento de demanda. E isso o que acontece? O empresário aproveita. Estamos vendo uma forte expectativa de crescimento econômico. Eu posso aumentar meu preço sem necessidade nenhuma, sem motivação nenhuma, a não ser ganhar mais. Tá certo? Porque o aumento da expectativa de crescimento não gera custo para mim, que sou um empresário, nem de custo, nem de melhoria, qualidade do produto, só porque aumentou do outro lado a expectativa de crescimento econômico. Então, é um oportunismo, e não é nada demais isso, é um oportunismo que é aceito pela sociedade, porque não existiria motivação para trabalhar tanto e trazer tantas novidades, tantas tecnologias, tantas inovações, se não houvesse o lucro. Não tenho nada a ver com o lucro. O que eu quero é mostrar claramente que existe lucro, existe inflação e que tudo praticamente é a mesma coisa. E aí, no combate da inflação, não fazer o que estão fazendo atualmente. Atualmente não, há tantos anos, botando taxa de juros, que é algo extremamente contraditório. Porque quanto mais lucro, mais inflação. Se quanto mais lucro, mais inflação, como é que fica quando eu aumento a taxa de juros, o Banco Central aumenta a taxa de juros, os banqueiros, o sistema financeiro todo ganham muito dinheiro. Se eles ganham muito dinheiro, vai ter muita inflação. Então, é uma contradição você aumentar a taxa de juros, aumentando os lucros e tentando com isso diminuir a inflação. Não pode. Aumentou o lucro, aumenta a inflação, meu amigo. Tá certo? Previsão de queda na demanda. Se existe uma previsão de queda na demanda, obviamente vai haver inflação. Por quê? Se a demanda vai cair e a expectativa de crescimento ou a emissão de moeda continua, o que é que vai acontecer? Os preços vão aumentar, porque os empresários sabem que vai haver uma queda na, aqui na demanda, previsão de queda na demanda. Se houver uma previsão de queda na demanda, tá? Os empresários, previsão de queda, desculpe, na demanda, previsão de queda na oferta, aqui é a oferta, previsão de queda na oferta, me desculpe, tem um erro aqui, uma previsão de queda na oferta. Uma previsão de queda na oferta de produtos vai gerar lucros. Porque se eu sei que meus concorrentes estão diminuindo, não vão ter condições de aumentar a produção deles, o que eu faço? Eu posso aumentar meu preço e vender. Porque a expectativa de crescimento econômico, a, a emissão de moeda, me permite que eu aumente meu preço e venda meus produtos com maior lucro, maior vantagem. Expectativa de inflação mais alta. A expectativa de inflação mais alta também gera oportunidade para
o empresário ganhar mais dinheiro, aumentar seus preços. Porque se existe uma expectativa de inflação mais alta no futuro, o consumo vai aumentar imediatamente. Por quê? É uma antecipação de consumo. As pessoas vão se antecipar ao consumo para evitar pagar um preço mais alto, já que a inflação vem aí rapidamente. Tá certo? Bom, aumento excessivo da demanda. Agora vamos ver a influência dos custos na inflação. Para que a gente tenha um bom conhecimento, uma boa visão disso, é necessário que tenha bem definido esses conceitos contábeis de lucro, de custos e de despesas. Qual é o conceito contábil de lucro? Esse conceito de lucro, eu, eu fiz um livro sobre lucro, uma definição com precisão cirúrgica, que eu acho que lucro não existe uma definição de lucro no país e no mundo rigorosamente definida. Cada um tem conceitos de lucro diferentes. Se eu pegar o documento de uma empresa de um ano e, e, e copiar 100 vezes, entregar a 100 profissionais, é capaz que saiam 100 lucros diferentes. E cada um tem um conceito diferente de lucro. Eu acho isso que a gente precisa ter. Daí eu escrever esse meu lucro, lucro, uma definição com precisão cirúrgica. A gente tem que definir o lucro de uma maneira tal, seja extremamente rigoroso. Não exista folga para entrar uma despesa ou um custo que não seja relativo a ele, ou que venha, né, distorcer o resultado. Por exemplo, nesse meu livro, eu defino o lucro do período como a venda de bens e produtos de determinado período, de bens e produtos relativo à atividade fim da empresa. Tem que ser relativo à atividade fim da empresa. Não pode ser de uma coisa que não seja da atividade fim da empresa. Depois eu comparo essa receita com os custos. E custo é tudo aquilo, todo o recurso que foi empregado e aplicado nos itens que compõem o produto, sem o qual o produto ou os produtos não existiriam. Isso aqui é um custo bem definido. Todo aquele item que pertence ao produto e que sem ele o produto não existiria é custo. Tá certo? Feito isso, eu vou para as despesas. A despesa aqui, preste bem atenção, que é um pouco diferente do que você vê por aí, nesse conceito de lucro por precisão cirúrgica. É, né? Ou são os recursos empregados e consumidos para auxiliarem aqueles bens e produtos vendidos naquele período a serem totalmente vendidos, a serem beneficiados, a serem despesas que cuidam daquele produto até o momento da venda. Essa aqui é a despesa relativa às vendas daquele número de produtos e bens relativos à atividade fim da empresa. Você fazendo isso, você tem uma definição de lucro e pode comparar mundialmente o lucro de qualquer empresa, desde que todas empreguem essa definição. Ok? Muito bem. O custo, praticamente, nós já definimos, né? Tudo aquilo, todos os itens que pertencem, que fazem parte da elaboração dos bens e produtos
aquele recurso empregado naqueles itens, o total deles é o custo do produto. Despesa também já falamos. O aumento do custo é inflacionário? Vamos ver? Olha, se eu tenho uma empresa que produz para mim, ela me produz um produto que eu revendo. Tudo que eu pago para ela em relação a botar o produto na minha casa e está disposto a ser vendido é custo. É o meu custo, o custo desse produto. E aí eu vendo. Ao vender, eu vou botar um preço que me permita eu ter um resultado chamado de lucro. Tá certo? Muito bem. Se no mês seguinte essa empresa altera o custo do produto, né? Dizendo que foi um item do produto que foi necessário, senão não existiria o produto, esse é um aumento de custo que eu teria que repassar exatamente o mesmo valor no meu preço. Ou seja, se eu tenho um aumento de 10, eu aumento o preço em 10. Por quê? Porque eu fico com o mesmo lucro. Eu tenho o mesmo lucro. Tá certo? Mas se eu colocar um aumento percentualmente maior do que o aumento do custo, aí esse lucro é dividido em duas partes: lucro e inflação. É a diferença do aumento do custo, mesmo um percentual maior. Por exemplo, cobrei, o aumento do custo foi 10, eu cobrei 15. Esse 5 é inflacionário. E isso acontece a miúdo. O cara nunca ajusta pelo mesmo custo, aumento de custo que ele teve. Ele coloca sempre um percentual para se beneficiar disso, já que ele tem a motivação do aumento do custo dele. E pode ser também uma diminuição de lucro. Como assim? Eu recebo um aumento de custo, as condições de mercado estão muito ruins e eu não consigo repassar aquele mesmo aumento. Então, eu coloco um aumento no preço inferior ao aumento do custo que eu tive. E, com isso, reduz o meu lucro. Se o montante for tal, existe uma diminuição forte, eu terei até prejuízo. Tá certo? É isso aí. Bom, e aqui vem um assunto extremamente teórico. A moeda fiduciária não se desvaloriza ou valoriza. Isto é apenas uma narrativa de economistas. Acho que eu estou repetindo o que eu disse lá na frente. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. A moeda fiduciária, conforme eu disse, ela é moeda emitida pelo governo e, como o próprio nome diz, ela impõe pela confiança. Que é o governo que emite, é o governo que garante, é o governo que força o curso dela na economia. Tá certo? Então, daí fiduciário significa isso. Fidúcia, confiança. Muito bem. E quando você vê uma moeda fiduciária, ela não tem valor intrínseco. É que os economistas têm a cabeça ainda no passado, lá 5.000 anos antes de Cristo. Entendeu? Porque as moedas eram mercadorias, como ouro, prata e outras coisas mais que foram colocadas lá como moeda. E houve sempre essa confusão do conceito de moeda com o conceito, com o valor intrínseco dela. Na realidade, se você olhar, né, mesmo naquela época com ouro, etc., tal, você precisava de ouro para moeda. Bastava que tivesse essa confiança da emissão. A mesma coisa que tem hoje. E nunca ter usado ouro ou prata, por exemplo. Na realidade era o seguinte: você fazia esse câmbio naquela época, trocava mercadoria por outra. Quando surgiu a moeda, a possibilidade de moeda, como é que eu vou trocar meu arroz, meu feijão por uma moeda? Eu tinha que ter confiança na moeda. Qual era a confiança? Que ela fosse de ouro, que ela tivesse valor intrínseco.
Se eu colocasse naquela época a moeda fiduciária, nunca teríamos moeda para resolver nossos problemas de mercado, né? Então ela foi primeiro sendo utilizada como, às vezes era animais, boi, etc., para ter valor, para você receber, você dar sua mercadoria que você trabalhou, que você produziu, por uma moeda que tivesse, você tivesse confiança nela, que ela tivesse valor, que você pudesse guardar debaixo do colchão. Agora é preciso entender, e muitos economistas se perdem por causa disso, o sistema financeiro evoluiu brutalmente. Que guardar dinheiro debaixo do colchão não existe mais nem isso. Daí a fiduciária. Eu acho que fiduciária nem risco de inflação tem. Eu faço negócio, imediatamente meu dinheiro é aplicado, taxa de juros, é, faço a aplicação onde eu tenho CDI, mais tanto, sei lá, qualquer coisa assim, que me proteja da inflação. Então, o mercado financeiro protege, através dos seus instrumentos, protege a moeda, que hoje praticamente não existe mais, vai acabar não existindo mais moeda que moeda. Papel moeda, por quê? Acreditar. Acreditei no banco, 500 mil. O Banco Central diz, olha, acreditei no Banco Itaú, 500 mil. O Banco Itaú acredita na minha conta 50 mil. Qual o problema? Eu deposito no outro banco 50 mil. Qual o problema? Eu preciso ter ouro nisso? Não há necessidade nenhuma. Tá certo? Ok, meus amigos, muito obrigado. Até a próxima. Nós vamos tratar de outros assuntos, ok? Um abraço e até lá. Então, eu tenho que parar esta gravação, que ela está rodando por aí.